Olá, meus queridos alunos. O tema da nossa aula de hoje é relações ecológicas. É um assunto de grande importância na ecologia, que é como os seres vivos se relacionam com outros seres vivos da mesma espécie ou espécie diferente, sendo essas relações harmônicas ou desarmônicas. Eu sou a professora Alcione, faço parte da família Dr. Júlio de Carvalho. Então, se inscreva no canal e continue assistindo para melhor entendimento sobre as relações ecológicas. O que é as relações ecológicas? É a interação dos diversos organismos que constituem uma comunidade biológica, são genericamente denominadas relações ecológicas e costumam ser classificadas pelos biólogos em intraespecífica, que são as que se estabelecem entre indivíduos de uma mesma espécie, e interespecífica, as que se estabelecem entre indivíduos de espécie diferente, e relações harmônicas, pelo menos uma das espécies se beneficia e não há prejuízo para nenhuma das partes associadas. E a última, a relações desarmônicas, uma ou ambas as espécies são prejudicadas. Temos aqui a intraespecífica, temos a harmônica e desarmônica. Na harmônica, colônia e sociedade, desarmônica, competição, canibalismo. Na interespecífica, harmônica, mutualismo, protocooperação, comensalismo. Dentro do comensalismo vamos ter três: o epitifismo, a aforesia e o inclinismo. E na desarmônica vamos ter a competição, predatismo, parasitismo, amensalismo, esclavagismo. Vamos explorar cada uma dessas. Temos aqui, vamos ver primeiro a intraespecífica harmônica e desarmônica. Por último, vamos ver as relações interespecífica, harmônica e também desarmônica. Então, vamos iniciar com a colônia, que são associações entre indivíduos da mesma espécie, unidos fisicamente entre si, podendo ou não ocorrer divisão de trabalho. Exemplo, temos aqui os corais, as bactérias e as caravelas. É a figura, né, da caravela e das bactérias. Dando continuidade, temos a sociedade, que são associações entre indivíduos da mesma espécie, organizados de modo cooperativo e não ligados anatomicamente. Exemplo, temos as abelhas, formigas e vespa, né? Aqui uma observação que na sociedade das abelhas as funções dos indivíduos são bem definidas, havendo as três castas sociais, né, que são a rainha, o zangão e as operárias. As operárias, como mostra aqui na figura, né, alimentando as ninfas. Temos aí também a formiga, que todos trabalham em uma sociedade, né, cada uma tem a sua função. Temos a competição, que ocorre entre indivíduos da mesma espécie e é motivada por disputa por território, alimento e companheiro sexual. Temos aí uma observação: a competição é um fator que regula o tamanho da população. Em segundo, temos o canibalismo, né, onde temos aí o sinal positivo e negativo, onde um ganha e o outro perde. A relação na qual um organismo se alimenta de outro da mesma espécie. Temos aí, de exemplo, o louva-a-Deus e a aranha viúva negra, onde elas precisam de nutriente para o desenvolvimento dos ovos. Então, ao comer o parceiro, ela ficará em repouso, tendo todos já os nutrientes,
que ela necessita para o desenvolvimento dos seus ovos. Aí temos aqui uma figurinha só para descontrair, né? O menino pergunta à mãe: Ô mãe, um arqueólogo de novo, né? Cenário canibalismo, né? Do ser humano. E temos aqui a relação interespecífica harmônica, onde entra aqui o mutualismo, o obrigatório, que é a associação entre indivíduos de espécies diferentes, necessária à sobrevivência dos participantes e que beneficia ambos. Aí temos os link, né, que é uma associação entre a alga e o fungo, que juntando os dois cria o link. Vamos ter aí a bactéria, né, que dá no feijão. E temos aí entre bífero e os protozoários, né, onde dentro dos ruminantes, entra aí o boi, cabra, dentro, né, do seu intestino digestivo, há protozoários e bactérias que fazem aí a quebra, né, a fermentação da celulose. Então, é algo obrigatório, né, porque um acaba beneficiando o outro. Então, por isso que na relação interespecífica harmônica, são dois sinalzinhos aí positivos que todos dois saem ganhando. E temos a protocooperação, ou optativa, que não é obrigatório, né? É a associação entre indivíduos de espécies diferentes em que ambos se beneficiam, mas a existência não é obrigatória. Sinalzinho todos dois positivo, todos dois ganham, mas não é obrigatório. Temos aí alguns exemplos, né? Pagura e anêmona do mar, serve pássaro de anu, pássaro para palito e jacaré, né? Nós temos aí a figura, o jacaré de boca aberta e o pássaro palito, tirando os restos de alimento dos seus dentes. Temos aí outro exemplo, um cervo, né, e alguns pássaros retirando aí alguns carrapatos. E temos aqui outra figurazinha, né, da anêmona do mar, com um caranguejo dentro de uma concha, e cada um se beneficia, né, mas não é obrigatório. Temos o comensalismo, onde um ganha e o outro fica colocado aqui de zero, né? Porque não tem tanto a perder. Então, é a associação entre espécies diferentes, na qual uma espécie é beneficiada sem causar prejuízo ou benefício à outra. Aí temos aí o comensalismo típico, que é uma relação em que uma espécie se alimenta de restos alimentares de outra sem prejudicá-lo. Aí temos aqui o leão, já comido, né? E ao lado dá para a gente ver vários arbustos, né? Esperando ele deixar o resto para eles se alimentarem. Também temos aqui a hiena, né? Que são competitivas também com os leões, mas quando ela vê que os leões estão em maioria, elas acabam também esperando os leões comer os melhores. Como eles têm os dentes muito fortes, eles ficam com restos. E temos o inquilinismo, onde um ganha, né, o outro perde. É uma relação ecológica em que uma espécie inquilina vive sobre ou no interior de uma espécie hospedeira sem prejudicá-lo. Aí temos aqui a bactéria E. coli, que vive dentro do nosso intestino, que produz vitamina K e complexo B. E nos vegetais tem uma associação entre o nome de epifitismo. Um exemplo aqui é as bromélias, e elas acabam se fixando nas árvores, né? Mas não é um parasita, apenas para dar continuidade, né, à sua espécie,
melhor nas árvores do que no chão, tendo o risco de ser pisada, né? Temaforesia, a relação na qual uma espécie usa a outra como meio de transporte. Aí temos o exemplo do tubarão e a rêmora, que ela acaba fixando no tubarão e vai como um transporte. Aí vamos entrar agora na relação interespecífica desarmônica, onde ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Geralmente ocorre quando duas espécies apresentam sobreposição de nicho ecológico. Aí temos aqui 3 observações. Primeira, a disputa é pelo mesmo recurso ambiental, é um importante fator no controle do tamanho das populações. Segundo, quando uma competição é muito severa, uma das espécies pode ser eliminada, extinta ou obrigada a emigrar. E o terceiro, a introdução das espécies exóticas tem causado grave impacto ambientais devido ao fato dessa espécie competirem pelo mesmo recurso que a espécie nativa. Temos aqui o predatismo, né, onde ocorre quando organismos predadores matam indivíduos da população de presa para deles se alimentarem. Temos aqui o exemplo, leão que fazendo da girafa, né, a sua presa vai ser seu alimento. E temos aqui também o leão marinho pegando o pinguim, porque tanto faz na parte terrestre como na aquática, né, temos o predatismo, né. E aqui uma observação, que a relação presa e predador pode ser um fator regulador da densidade populacional de ambos. Aí temos aqui um gráfico, né, onde tem a oscilação, né, da lebre e da raposa. Temos o parasitismo, que é uma relação na qual uma das espécies, o parasita obtém nutriente e moradia no corpo de indivíduo da espécie hospedeira, né? E temos o endoparasita e o ecto. O endo vive dentro do interior do hospedeiro. Coloquei aqui como um exemplo, né, os protozoários flagelado que vive dentro do cupim, porque o cupim ele come, né, a madeira, mas dentro dele ele não consegue fazer a digestão da celulose. Então, bactéria ou protozoário é que faz, né, a quebra da celulose. Temos aqui a lombriga também, que vive dentro do intestino, mas não mata, né, o parasita, ou o hospedeiro, desculpa. E temos aqui o ectoparasitismo, quando o parasita vive na superfície do hospedeiro. Um exemplo, piolho, né, e o homem. Coloquei aqui também o carrapato. Temos o holoparasita, planta parasita que obtém a seiva bruta e a elaborada às custas de plantas hospedeiras. Temos exemplo aqui o cipó-chumbo. E temos a hemiparasita, que planta parasita que obtém somente a seiva bruta às custas da planta hospedeira. E tem um exemplo da erva de passarinho. Aí tem aqui 2 observações. O parasitismo pode ser um fator regulador do tamanho de uma população. Segundo, geralmente os parasitas não matam os hospedeiros, pois depende deles para sobreviver. Temos o amensalismo, também chamado de antibiose, é uma espécie denominada inibidora, que libera uma substância que impede o crescimento e a reprodução de outras, denominada amensal. Aí temos aqui o nome de algumas alga pirófita, né, que ela libera uma substância, fazendo que as outras inibe o crescimento, né, ou aumentando a população. Temos aqui também um exemplo da penicilina produzida pelo fungo, né, penicillinum, que tem efeito letal sobre as bactérias.
Outro exemplo também, que não está aqui, mas o eucalipto, nas suas folhas tem tipo um álcool que quando cai no chão, acaba inibindo também de outras plantas nascerem como gramínea e outras, né? Temos o esclavagismo, uma espécie se beneficia do trabalho de outra. Exemplo aqui o cupim. E temos aqui algumas lavas, roubando lava de outra espécie. E outra figura de uma ave que ela põe os seus ovos no ninho de outra espécie, né? Para que venha a cuidar dos seus filhotes. E nossa aula termina por aqui sobre as relações ecológicas. Espero que você tenha ficado aí um grande aprendizado para você.